Carla Guthoff, né? Isso. É a nossa especial convidada, né? Proibir a palavra, né? Mas é uma especial convidada como fisioterapeuta para nos contar algumas coisas, né? Mas antes, relembrando que nós temos aqui na bancada Marlene Monteiro, psicóloga de longa experiência, tanto na parte clínica quanto na parte clínica hospitalar, como também em pesquisa. Doutor Eli Alves da Silva, primeiro e único. O nosso companheiro de bancada aqui é advogado, atua em diversas áreas, mas principalmente na trabalhista, e tem um passado interessante e um futuro também interessante na representação de classe, né? Que bem. E eu mesmo, coloproctologista, ainda no Hospital das Clínicas, mas o que nós temos os três em comum é a curiosidade de entender o momento atual, né? Em todas as áreas a gente percebe uma influência do momento atual da sociedade, das expectativas sociais das pessoas, expectativa das pessoas, né? E isso faz com que as nossas mentes inquietas queiram produzir, né? Mais mentes inquietas, para a gente poder adensar as ideias, principalmente da reflexão de um profissional com estrada, né, com maturidade no campo, para poder fazer comparações e ilações. A Carla, ela é especializada em gerontologia clínica e social pela Unifesp, depois fez um estágio especializado em oncologia no Einstein, melhor assim, e também em terapia intensiva, coordena pós-graduação em oncologia e cuidados paliativos e docente, que é uma coisa importante, no pós-graduado, né, em várias das universidades. Eu vou parar por aqui, porque tem muitas páginas aqui, e a gente vai dar chance para cada contar assim, as coisas relevantes que aconteceram na sua atividade profissional. Mas aí vem a primeira curiosidade. Fisioterapia não é daquele mais do nosso tempo, né? O advogado, o engenheiro e médico, né? Sim. E você é uma família de engenheiros. Fisioterapia entrou como? Entrou porque eu precisei dos cuidados de uma fisioterapeuta. Aos 13 anos eu tive a estirão de crescimento e aí eu tive que fazer fisioterapia para não ir para uma cirurgia. E naquela época foi quando chegou o RPG no Brasil. Então eu comecei fisioterapia e eu era a pior paciente que poderia existir. Eu era rebelde, eu não gostava, eu não queria. Até porque não existia o que existe hoje, né? Comunicação, era imposição, você tem que fazer. Então, a minha fisioterapeuta, ela era excelente, mas ela não tinha as técnicas de comunicação que a gente tem hoje. A evolução da comunicação, onde o paciente se tornou o centro, veio há pouco tempo, veio de alguns anos para cá. Então, eu não gostava, mas ao mesmo tempo, aquilo me chamava atenção. Porque funcionava. Porque funcionava. E era através das mãos. Era através do exercício. Eu sempre gostei de exercício. Eu fui atleta do Paulistano por um bom tempo em basquete. Então, olhar aquele trabalho individualizado muitas vezes e você acreditar que o seu trabalho modifica o outro quando o outro quer. Porque quando o outro não quer, a gente para no mesmo lugar. Mas mesmo assim, ela continuava ali. Então, foram 3 anos onde eu me adaptei no tratamento nos últimos 6 meses. Mas ela estava sempre igual. Ela estava ali, o mesmo ambiente, a mesma postura, conversava com os meus pais. Meu pai é engenheiro radical, para ele é número, né? Então, assim, como assim? Fez 10 sessões e você não melhorou nada, você piorou, e eu piorava. Porque aí eu ficava mais torta, eu queria fazer o processo inverso. E foi aí que eu escolhi a fisioterapia. Mas eu nunca imaginei trabalhar na área que eu trabalho hoje. Nunca na minha vida. Que é uma área muito particular, né? Sim. E com desafios muito em leque aberto, né? Sim. E o principal, né? Eu tenho que trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala da pessoa idosa, a gente fala de uma família e de uma equipe médica. E aí essa família são pessoas diferentes, muitos em lugares do Brasil e do mundo diferentes e com expectativas diferentes.
Porque quem trabalha totalmente dentro de uma empresa, é um CEO ou é um administrador, ele não consegue entender o dia que o pai não quer fazer fisioterapia. Se o pai tá ali, precisa, porque o pai precisa continuar andando, precisa continuar indo no mercado. E pro pai, ele não tá vendo mais expectativa nisso. Porque a vida dele não é ir no mercado, a vida dele é passar nos médicos, a vida dele é ir na farmácia, a vida dele é fazer exame. E aí, esse é o trabalho do fisioterapeuta, né? Na verdade, o que é a fisioterapia para aquele paciente? Como é entrar na vida de uma pessoa aos 80 anos e falar: o senhor tem que fazer exercício? Não tem escolha. E uma pessoa 80 anos que ficou torta há 80 anos, né? Sim, né? E que olha e fala assim: mas para mim tá bom assim, e se eu parar de andar tá tudo bem, eu vivi 80 anos bem. Ou aquela menina vem aqui me dar ordem. Então, essa mudança eu nunca imaginei. Eu imaginei trabalhar numa terapia intensiva. Eu fiz fisioterapia para trabalhar em UTI, hoje eu trabalho em UTI, com outro olhar, porque o paciente de UTI também mudou. Quando eu entrei na área do idoso, foi assim: peraí, existe um mundo além. E 12 anos atrás a gente não falava do idoso como a gente fala hoje. Não era. Era uma área promissora. Era igual à oncologia. Ela não era o que ela é hoje quando a gente fala de equipe multidisciplinar, onde a gente está ali no lado a lado mostrando sobre qualidade de vida, independente do tratamento. A mesma coisa da pessoa idosa, né? A gente teve essa mudança já da nomenclatura. Não é mais o idoso. É uma pessoa idosa, porque a individualidade conta. O que eu faço hoje, ela vai contar na minha velhice. E eu tenho pessoas da mesma idade que eu que não estão pensando na saúde. Como que a gente vai envelhecer igual? A gente tem as alterações fisiológicas, mas a gente tem vários fatores que interferem. Tem a genética também. Tem a genética, tem tudo, né? E você vê, assim, já que mudou dentro da sua área profissional o olhar sobre as pessoas, né, principalmente nessa parte Sim. oncológica e geriatria, ao mesmo tempo teve um movimento em paralelo das pessoas de maior aceitabilidade, porque assim, você falou assim, a pessoa está com 80 anos, e eu falei 80 anos torta, e aí vem você para dar uma opinião, e não só opinião, né? Você vai lá Sim. modificar fisicamente, tentar modificar fisicamente alguns detalhes. Esta, vamos dizer que seja uma certa invasão, né? Uhum. Essa certa invasão, ela está sendo mais bem aceita hoje em dia ou está mais ou menos igual? Sim. O poder da rede social muda muita coisa. E quando eu falo rede social, não é somente Facebook, LinkedIn, é momentos como esse. Que eu posso estar ali assistindo e ninguém está sendo invasivo e falando que tem que mudar. Mas está batendo um papo. Na verdade, ninguém gosta de ir no médico por quê? Porque se ele Só vem mais passou notícias. e tá tudo bem, ele sabe que daqui a 6 meses ele vai ter que ir de novo e tem que estar tudo bem. E aí tá tudo bem, e assim, isso vai ser a vida. Ele tem que fazer exame e tudo mais. Ou se tá tudo ruim, aí acabou. Se seu João fumou a vida inteira e agora ele tá com uma DPOC, com CA de pulmão, ninguém vai olhar esse cigarro com bons olhos, porque não é legal fumar. Mas o que foi esse cigarro na vida dele? Talvez esse cigarro foi o refúgio dele em várias coisas. E aí a fisioterapia entra nesse momento, aonde a família ela consegue ter informações que existe a equipe multi, que muitas vezes não é uma pessoa que está doente que precisa fazer uma terapia, e sim a família para aceitar que aquela pessoa vai ter escolhas que em algum momento não vai conceder. Eu acho que a evidência científica hoje em dia ela está mais acessível. Há 12 anos atrás eu fiz Unifesp. Eu tinha que ficar na Bireme para ter acesso a todo o contexto, senão não tinha. Hoje em dia, qualquer pessoa pode pôr no Google e ter a informação errada. Mas a informação errada não vai durar muito tempo, porque vai vir um, vai vir outro, e a vontade de pesquisar. Hoje em dia a gente tem documentários, hoje em dia a gente tem noticiários. Então, mudou porque as pessoas estão tendo mais informações. Elas usam para o lado positivo? Depende. Desde que o mundo é mundo, o cigarro faz mal. Tem pessoas que fumaram e pararam, tem pessoas que nunca fumaram e tem pessoas que continuam fumando. Por quê? Todo mundo tem o direito de escolha sempre. Então, hoje, a primeira coisa que eu faço com a família dos meus pacientes é levar muita informação. Então, tem lista de livro, tem lista de documentário, tem lista de filme, tem artigo. Por que isso?
Porque cada um se comunica de uma forma. Cada um tem o contato de uma forma e o grande mistério da vida é a expectativa. Qual que é a sua expectativa? É Qual isso. que é a expectativa do filho e qual que é a expectativa do pai e qual que é a minha? Porque às vezes a gente assume uma postura que não é nossa. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Você falou que no começo um senhor de 80 anos não tem muito interesse, né? Quer dizer, até então, não se pensava que um idoso fosse durar até 80 anos, né? Agora que Sim. cada vez mais está aumentando. E para ele estava normal, quer dizer, ele já sabia que a vida dele seria só essas pequenas coisas, né? E não que tem toda essa possibilidade de, com 80 anos, ficar bem forte, fazer misérias, fazer outras coisas, viajar, passear. Sonhar, né? Sonhar. Então também isso mudou, né? Eu Mudou. acho que não é só uma questão só do conhecimento, mas também da expectativa de cada um, de Sim. cada pessoa ali, de cada pessoa também E a da rede família, né? social ajuda muito nisso, porque se eu vejo a dona Joana pulando de paraquedas há 80 anos e eu tenho 75, aquilo vai mexer comigo. E a comparação às vezes é boa. Isso. Porque eu tenho paciente que fala assim, a minha neta chegou contando do avô de fulana. Eu falei, o senhor ficou com ciúmes? Eu não gostei muito. Eu falei, então, porque a estrela da vida é o senhor. E o que o senhor tá fazendo? O que o senhor gosta? E eu vejo isso na minha casa. Meu pai tem 69 anos. E tem hora que eu dou uma chacoalhada muito nele. A vida não tem que ser ir no mercado, ir no médico e na reunião de família. Reunião de família tem hora que é chato pra caramba. Os problemas estão ali falando. Você pode ir no cinema, você pode ir num teatro, você pode viajar, você pode conhecer algo novo. Isso não tem idade para acontecer. Eu concordo com você, né, nesse aspecto. Mas na atividade física, né, que é o seu foco, Meu foco. é a mesma coisa, né? Se a pessoa passou até os 69 anos sem ter pego numa bola de basquete, digamos. Uhum. Eu não estou falando jogar basquete. Pegou uma Pega a bola de bola. basquete, experimentou jogar na tabela ou batendo a bola no chão. Se ela nunca fez isso, vai ser inaugural com você? Vai. E você consegue dar essa motivação? Quando a gente coloca o paciente como líder do nosso tratamento, não eu ser a líder. Eu tô ali e vou perguntar, seu João, você jogou bola? Ele vai falar pra mim, odeio bola. Então tá bom. Então a gente tem isso aqui, ó. Tem paciente que fala, odeio tudo. Então tudo bem, então o senhor vai fazer com o corpo do senhor. O que o senhor odeia? O que o senhor tem raiva? Tem vários movimentos que a gente pode utilizar. E aí, o meu primeiro paciente foi um senhor de 95 anos. E ele era ótimo na cabeça dele. Ele comprava a fruta dele, ele subia e descia de escada, ele fazia o pudim dele, ele tinha a vida dele. E ele tinha 2 filhas médicas e as filhas brigavam que ele tinha que fazer exercício resistido. Na cabeça dele, pegar peso nessa idade, ele ia morrer. A gente começou o atendimento no shopping da Vila Mariana. E aí a gente fazia escada rolante. Ele subia e descia. Ele começou a ter o gosto do que era o exercício de outra forma. Que para ele continuar indo na quitanda, então tudo bem, mas agora não era a cuidadora que ia carregar a melancia, era ele. E aí ficou um desafio muito maior, porque carregar a melancia era cansativo. Então vamos carregar todos os dias. Então é trazer... Pra deixar de ficar com... Pra ficar, deixar. Então, assim, quando a gente fala em exercício resistido para uma pessoa que nunca fez, de falar de treino de equilíbrio, de falar de fazer 50 minutos, 1 hora, é algo novo. A gente tem que entender o que a pessoa gosta. Ele gostava de ir na quitanda. Então, o que remete tudo isso? Qual o universo que remete tudo isso? A pessoa que não teve contato nenhum é muito mais fácil do que quem já teve contato e não gostou. Então, tem pessoas que falam assim, eu odeio, porque uma vez eu fiz um exercício, aí doeu meu ombro. Aí uma vez eu fiquei sem andar. Ah, mas por que doeu? Ah, não sei. Aí outra vez fiquei cansado. Talvez o grande mistério seja o escutar. Tem um livro que chama Arte da Escuta. E ele fala que muitas vezes, quando a gente fala, a gente não quer que o outro responda, a gente só quer falar. Então, quando eu chego na casa de um paciente, eu chego assim. No primeiro dia. Sem nada. Não tem jaleco, não tem nada. Falei, aí, seu João? Às vezes, seu João nem olha na minha cara. Seu João tá assim, olhando pro teto, eu falo com ele. Aí o filho fala, a nora fala, o cachorro late. Todo mundo responde pelo seu João. E tá tudo bem. E vai ser assim as 2 primeiras sessões. Tem paciente que é impossível a gente aferir pressão.
O negócio vai ficar ruim no começo se a gente entrar por esse caminho. Tem paciente que precisa olhar a pressão e tem que ser 12/8, senão ele acha que ele não pode fazer fisioterapia. O que tudo isso representa? Que é um processo. Hoje, eu não consigo sair daqui e correr uma maratona. Eu não consigo correr nem 500 metros se eu não corro. Então, é dessa forma. E o principal é falar isso para a família. E como é falar isso para a família quando a gente fala de diagnóstico que muitas vezes está perdendo funcionalidade? É mostrar que está tudo bem. Quando a família faz atividade física com o paciente. O exercício físico, eu tô lá, prescrevendo. E atividade física? É o seu João sair do quarto e ir para a sala. É ele abrir a porta. É ele buscar água. É ele se movimentar. Na verdade, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. O nosso corpo é burro. Se eu não trabalho minha parte cognitiva, eu não vou ter a melhor parte cognitiva. Se eu não levanto, o meu corpo não vai responder. O nosso corpo ele é inteligente a partir do momento que a gente traz estímulo para isso. Quando você tem uma criança, você tem uma expectativa de que ela vai se desenvolver. Quando você trata com uma pessoa idosa, você tem uma expectativa que ela vai se definhando cada vez mais. Como criar exatamente essa conscientização, nem só, como você já disse, em relação ao paciente, mas essa conscientização da família, e você já disse os caminhos quais são, mas eu pergunto, qual se pode se falar em termos de proporção, quer dizer, de aceitação da família com relação a cuidar ou dar sequência naquilo que é dado de orientação por você na sua atividade profissional? É um dos maiores desafios, é o dia a dia. Primeiro, depende muito da relação de cada um. Tem um ditado que as pessoas falam assim, só muda o endereço, é tudo igual. Mentira. Cada casa é de uma forma. Na minha casa, eu não costumo gritar com meu pai, porque não é que é respeito, foi as regras que foram colocadas ali. Então, quando eu entro na casa de uma pessoa idosa, existe uma história que muitas vezes eu não vou saber. Existe o que meu paciente vai contar, o que os filhos vão contar. Tem famílias que são super protetoras. E tem famílias que, assim, você procura a família praticamente, né? Você começa na segunda e acha na sexta. E tá tudo bem. O que eu posso fazer quando, por exemplo, tem uma cuidadora familiar? É a hora que eu chego e falo assim, fulana, toma um banho. Desce, lê um livro, fica 10 minutinhos com você, 20 minutinhos com você, porque você é filha e cuidadora. Mistura as coisas. Quando eu tenho um filho que está no Japão, eu vou olhar para ele e falar assim, ó, as coisas estão mudando aqui. Tá tudo bem deste lado? Quando você chegar aqui, vamos se ver antes de você ver seu pai? Porque se eu estiver falando de um paciente com Alzheimer, as coisas mudaram muito. Se eu estiver falando da época da pandemia, as coisas mudaram muito. É entender até que ponto você pode ir. O envelhecimento mudou, mas a única certeza que a gente tem na vida é da morte. E a gente sabe como a gente quer morrer? Não, porque a gente não fala do assunto. Se eu tenho um idoso de 100 anos, aquela família não quer escutar sobre a morte. E muitas vezes tem algumas decisões que, quando é falado naquele momento, é mais difícil. Então, a gente não precisa falar da morte, mas como viver cada dia. Quando cada ano, mesmo naquele paciente com melhor performance, quando ele tem 100 anos, ele tem 100 anos. E o principal, às vezes a gente pensa tanto no futuro e o quanto que a gente aproveita os nossos idosos hoje. O quanto a gente traz eles na história quando fala da guerra. E aquele paciente vai adorar falar sobre isso. Então, é um processo muito trabalhoso e talvez seria mais fácil se muitas famílias aceitassem a terapia. Porque algumas relações do passado, diferente da criança, e por um bom tempo as pessoas falavam, né? O idoso, criança vira. Mentira. A criança, ela nasce com a gente instruindo tudo que ela tem que fazer. E ela vai mudar, ela vai criar uma personalidade. O idoso, ele errou, porque eu erro todos os dias e acerto todos os dias. Eu não sei como que as pessoas vão me tratar quando eu envelhecer. Eu acredito que nós seremos muito esquecidos, porque a gente esquece das pessoas. A gente não tem tempo de falar te amo, a gente não tem tempo de tomar um café sem celular, a gente não tem tempo de responder uma mensagem, a gente não tem tempo. A gente acorda todos os dias cansado. Se a gente está no almoço em família, a gente está no celular ou a gente está vendo o jogo.
muitas vezes a gente não olha no olho dos nossos familiares. Como que essas pessoas... Como que vai ser pra gente quando a gente envelhecer? Como as pessoas vão tratar a gente? Tem muitos almoços em família que todo mundo almoça no restaurante. Antigamente todo mundo fazia o almoço. Chegava a maionese, chegava o macarrão. Então, quando a gente fala de envelhecer, é o que eu sempre falo para as famílias. O que foi no passado, a gente não muda. O paciente que não procurou o médico e hoje tem uma doença muito grave, não adianta culpar ele. Ele só foi ele. O que a gente pode fazer agora e o que você consegue fazer agora? As mudanças ocorrem? Ocorrem. Pessoas novas entram na família, os genros, noras? Entram. Mas o que é possível hoje? Talvez não tem como preparar para o futuro. Mas tem como, na hora da fisioterapia, às vezes filmar e falar, manda no grupo da família. E aí aquele dia não vai ter cobrança. Como foi a fisioterapia? Já viu o vídeo, já mudou o clima. E talvez é isso. O que eu sempre faço com as famílias é, no final do ano, montar um gráfico. O que a gente teve de bom, o que a gente teve de ruim, se teve internação, se teve uma outra comorbidade, se manteve o quadro. Mas é muito relativo. Porque somos pessoas, né? E cada um age de uma forma no momento que as coisas mudam um pouco, né? Meu pai não quis fazer fisioterapia esse mês. A casa cai para todo mundo. O médico, então é melhor entrar com algum antidepressivo, a físio, mas será que não é ideal mudar a físio? O nutricionista, será que não é legal pôr o nutricionista? É só o medo da perda. E é isso. Bom, ficou um pouco sombrio, mas eu vou puxar para um outro lado. Não, mas eu acho que a perda não é sobre a morte. É a perda de não atingir a expectativa que a gente espera. Essa é pior do que a morte. A morte deve ser instantânea. Espero, mas né? é a expectativa que a gente cria. É a expectativa. É a questão da expectativa que eu acho que é uma coisa importante. Por quê? Eu tô querendo levantar um ponto. Se você tem uma programação ao longo da vida, né, que inclui poucos comportamentos de risco, né? Vamos por assim, não fumar, não beber em excesso, né? Então, isso é uma coisa que a gente tá sabendo muito hoje em dia, é muito bem divulgado. Mas na atividade física fica uma coisa genérica. Qual é a atividade física que é um comportamento de levar a um baixo risco no futuro? 2 a 3 vezes de exercício resistido e 150 minutos de exercício aeróbico. Só 150? Só 150. Por Não semana? Por semana. Não eram 200, 300? 150. 150 a gente já tem... E 150 é difícil hoje em dia, porque a gente tem o grupo que gosta muito, eu sou essa pessoa, e tem o grupo que não gosta nada. E tem o grupo que faz assim, eu fiz essa semana que vem não precisa. Mas ele não precisa de um coach, Sim. Talvez eu um não... fisioterapeuta coach que fala, não, você não está fazendo exercício, você não gosta disso, não gosta daquilo, eu vou propor tal outra coisa. Sim. Eu acho que o grande desafio do educador físico e do fisioterapeuta é ir mudando essas estratégias. É fácil? Não. E eu acho que isso é muito importante falar. Porque aí muitas vezes a gente olha e fala assim, mas todo mundo consegue. E por que na minha casa não acontece? Na minha casa não acontece. Na casa de ninguém, quase. Né? Então, assim, tudo que minha mãe ainda acha bonito, então ela faz, mas não é sempre. Tem hora que ela cansa. Ela fez um mês, outro mês ela descansa. E ela só tem 64 anos. O meu pai já não faz dia nenhum. Ele anda com um cachorro 10 minutos pra ele tá ótimo. E acabou, ele gosta de palavra cruzada. Cachorro 10 minutos é ótimo. Pra ninguém. Hoje Mas desculpa, você atribui o que a isso? A teimosia do Teimosia. seu pai e da sua mãe ou falta de competência sua de convencê-los? Olha, um pouquinho de cada. A minha mãe, ela acha que Santo ser de casa não faz milagre. A minha mãe, ela acha que ser dona de casa, ela já faz muita atividade. Entendi. Então ela não... E não faz? Ela faz atividade, ela não faz o exercício físico. Então o exercício físico ela não faz, porque... Se a gente for medir os passos de uma dona de casa, né? Porque hoje tem o aparelho que mede dona os de casa passos, vai dar para mim. né? Ela atinge um patamar muito baixo de passos. Sim. Será? Sim, de passo sim. De movimentos não. Mas de passo, ela vai ficar entre a cozinha e a sala. E tem vezes que vai pro quarto limpar. Não é todo dia que a gente limpa todos os quartos.
Não é todo dia que a gente lava todos os banheiros. Acho que depende. Mas eu acho que assim, limpar o quarto 7 dias na semana, todo mundo limpa? Não. 7 dias de limpar tudo. Limpar quarto, tirar pó, passar aspirador, passar pano. Aí você lava a cozinha. Você faz ali 50 minutos no seu auge de intensidade. Então é melhor ser empregado camareiro de um hotel. Subindo e descendo escada. Subindo e descendo escada, passando... E aí o que eu mostro pra minha mãe é que todos os trabalhos de casa trouxe pra ela só uma estenose medular. Isso mostra o quanto ela tá fraca. O quanto o abdômen tá fraco, o quanto a musculatura tá fraca. E ela foi para um bloqueio, e nesse bloqueio a ideia era, faz o bloqueio, diminua a dor, faz o exercício. Ela faz, mas a constância para ela pega. E quantas vezes a gente entra na academia e para? Quantas vezes a gente fala assim, Todo ano. Essa semana eu fui legal, mas semana que vem eu vou ter muita coisa. Nossa, eu tô cansado. Choveu em São Paulo, eu não consegui chegar, atrasou tudo. Porque não é a nossa prioridade. Mas a gente não esquece o remédio. Principalmente se a gente tiver com dor. Posso fazer uma provocação e baixar o nível da conversa? Mas não pode falar em causa própria, hein? Acredito que tecnicamente deve ter razões. Pergunto o seguinte: a relação sexual e exercício físico? É. Por quê? Porque perde caloria? Não, porque você usa tanto a parte aeróbica quanto a parte muscular. Mobilidade, flexibilidade, força. Então tá bom. E muitos dos nossos idosos hoje aceitam a fisioterapia por conta disso. E a gente não está preparado para esse tipo de idosos. Muitas vezes a gente é um espanto, assim, sabe? Ao mesmo tempo que todo mundo fala e que a mídia mostra isso, quando esse idoso ele faz assim, então tudo bem, eu vou fazer, mas o meu objetivo é esse. Eu não quero nem saber os outros objetivos. Deixa eu fazer outra provocação, ainda mesmo nessa linha. Uma masturbação, ela tem alguma equivalência com uma relação sexual nesse aspecto? Quase nenhum. Quase baixo. Não. eu quis dar uma Um idoso de pouca mobilidade, né? Não sei que idade, né? Que teve pouca atividade e de repente tem uma namorada nova, né? Não é o seu, eu não apontei que não é o seu caso. Não. Mas é uma namorada nova. Não é meu caso da segunda parte da conversa, viu? E aí... Muda tudo. Eu quero ter um bom desempenho. Né? Muda tudo. Mas aí muda tudo. Porque tem um estímulo, né? Porque não muda tudo, porque assim, toda a equipe muda em conjunto. Porque ele tem um estímulo, né? E o estímulo leva a pessoa a fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Na verdade, o que faz o idoso aderir baixo à terapia, muitas vezes, é quando o estímulo é para os outros e não é para ele. Na verdade, a gente gosta mas quando é pra... tudo na vida, né? Se você faz pro outro, muitas vezes ou perdem, senão, assim, né? Porque você espera o reconhecimento. E aí não vem como você idealiza, né? Como idealiza. Não vem. Vem aprovação, reconhecimento. Isso nunca vai vir. Quando você faz para você, porque você está querendo, você sente bem, você tem algum ganho para você, aí vem o estímulo. Nesse caso que eu falei, é evidente, né? Mas e você é especialista em motivação, né? Porque não é só em fisioterapia, né? Em motivação também. Por onde é que você pega para motivação para a pessoa que não está pensando só na relação sexual com a namorada nova? Escutar o paciente. É olhar a casa do paciente. Então, tem paciente que a gente entra que tem um aquário. Eu tenho que ir para esse mundo. Eu tenho que entender o que é o objetivo para ele. E isso, muitas vezes, é difícil daquele paciente que está em um monte de médico. E aí, todos os médicos chegou à idade que o senhor está com 80 anos, só perderam massa muscular, precisa de uma fisioterapeuta para fortalecer, e é a Carla e acabou. Porque entrar na casa de uma pessoa, hoje em dia, a gente tem que ter confiança. A gente tem que sentir seguro. É os nossos pais, que muitas vezes eu não vou estar. Muitas vezes eu vejo os filhos no primeiro atendimento e depois eu só converso com eles por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Porque a vida é corrida, eles estão aqui me acompanhando numa câmera, mas o contato, ele é muito distante. E aí você entra na casa de uma pessoa, que ela olha e fala assim, mas eu faço tudo. Tá tudo bem eu andar devagar. Tá tudo bem eu passar a tarde inteira deitado. Eu gosto da televisão. Então tá bom, então vamos falar do que o senhor gosta.
Ele não sabe falar o que ele gosta, não é porque ele tá com algum problema cognitivo, é porque ele só tá assistindo ali, ó, pra Não tem passar o tempo. compromisso nenhum. Esperando a passando. morte chegar. Esperando a morte chegar, e aí a gente começa outras coisas. Eu adoro animal de estimação. Animal de estimação estimula a gente o tempo todo a cuidar do outro. O que é para o idoso cuidar, em vez de ser cuidado? O quanto muitas vezes É se sentir útil. sentir útil é poder escolher o que ele vai comer, não o que ele quer comer. Suplementação é fundamental em muitos pacientes, mas para eles não fazem sentido nenhum pôr um negócio, mexer e tomar. E aí quando você fala assim, seu João, o senhor pode escolher como o senhor quer tomar. O senhor pode bater com leite no liquidificador, o senhor pode tomar na caneca, o senhor pode tomar na taça. E dependendo se o senhor voltar a comer como o senhor comia quando era mais jovem, como o senhor conta, vai até tirar isso aí. O que o senhor acha? Eu tenho um paciente que ele gosta de fazer fisioterapia na sacada. Porque, na verdade, ele não faz fisioterapia, ele toma conta do bairro inteiro. Então, ele sabe quem abre a janela, quem não abre, quem é isso. Aí, esses É dias uma ele... tentação, viu? Eu já fiz. E aí ele fica Sessão de assim, ó. fisio na sacada. E até eu tenho hora que tô lá tomando conta junto com ele. Esses dias ele falou assim, eu queria tanto descer, mas eu tenho tanta vergonha das pessoas de caminhar no meu prédio. Eu falei, então vamos descer. E aí ele desceu, ele começou de cabeça baixa, o prédio tem vários lugares, e as pessoas passavam, bom dia, bom dia. É só isso que o senhor tem que fazer. Mas se o senhor também não quiser cumprimentar ninguém, não cumprimenta ninguém, tá tudo bem. O senhor vai ser mal educado, mas até aí, tá pagando o condomínio? Tô. Falei, então tá ótimo. A gente traz um desafio. Por quê? Ele sempre morou aqui em Moema, sempre morou em casa, e aí ele foi para um outro ambiente, sendo idoso, e ele mora lá no 30º andar, e aí automaticamente, como que eu faço para descer? Como que eu faço para entrar nesse lugar? O idoso ele precisa de alguma coisa, né? De algum movimento ou de algum trabalho entre aspas, alguma Sim. coisa que ele se sinta útil, né? E eu mudar mesmo. Meus pacientes, a gente tem um mural. Então, a gente tem uma perspectiva de 8 sessões nesse mês. Então, tudo bem. Que nota que eu ganho em cada sessão, porque a gente tem essa dificuldade como profissional, de olhar o que a gente está falando e o que o paciente está entendendo, e eu dou a nota para ele. Se a gente manter 8, 9, a última sessão do mês, a gente faz uma coisa especial. E aí, o que é essa coisa especial? É isso que a gente passa o mês inteiro. Então, já teve de ir no Itaquerão, já teve de tomar café na Copenhague, já teve de ir no show, já teve de ir no shopping. E tá tudo bem para ele te pagar para isso e a família também. Porque aquilo muda o contexto total. Muda o contexto porque, assim, eu tenho que fazer minha parte, ela tem que fazer a parte dela, e juntos a gente vai em algum lugar diferente uma vez por mês. E esse lugar diferente não é só eu que vou com o paciente. Vai eu, aí a família inteira começa já a se programar, porque muitas vezes o que eu sinto na família é não saber como agir. Ai, minha mãe quer ir no cinema, mas cara, vai estar tão frio, e se ela pegar uma gripe? Se ela pegar uma gripe, ela vai cuidar da gripe. E se virar uma pneumonia, ela vai cuidar da pneumonia. E se não virar nada? E ela foi lá no cinema. Ela levou uma blusa e foi legal. E se? Então, assim, existe esse receio das pessoas 80 a mais e existe esse receio dos pacientes oncológicos. Não, pode tudo. Então, voltando aos pacientes oncológicos, quando a pessoa está com um problema oncológico, ele tem que entender que ele precisa fazer o acompanhamento fisioterápico. É mais fácil. O paciente idoso oncológico, mas o paciente em si oncológico é um outro perfil. O adulto, ou mesmo que precisa, que é um outro perfil. Foi submetido a uma cirurgia e que precisa fazer. É porque muitas vezes, só o diagnóstico. Mas é um outro perfil. Como que é esse Já perfil? tem uma motivação anterior. Ele já quer antes. Porque o que acontece? O que acontece? Se eu falar assim, diabetes, se comer doce, não cuidar, ele pode perder o dedinho. E aí pode perder a perna. Aí a pessoa, conheço fulano, ciclano, beltrano. O câncer, ele tem um paradigma muito antigo que vinha com uma cultura de castigo. Isso foi quebrado ao longo dos anos. Mas tem muitas famílias que eu entro e eles falam assim, a gente nunca falou essa palavra. Porque a gente tinha medo. Como se fosse o Covid. Uma doença contagiosa. E aí, tudo isso, todo mundo conhece uma história de câncer onde a pessoa ficou fraca. E aí, a pessoa que tá forte, ela não quer ficar fraca, ela só quer passar pelo tratamento. E a gente tem isso muito claro para o paciente. O tratamento oncológico, ele é qualquer outro tratamento que tenha efeitos adversos.
É porque no oncológico a gente para olhar mais. Porque assim, ainda existe, né? Estou com câncer, entre aspas, a palavra câncer já dá um certo Dá um medo, dá uma certo medo. E paralisação. muitas vezes, quando a pessoa passa por alguma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, o medo de não voltar a ser como era antes, ou de ter alguma sequela, fica muito maior. Te falo do meu próprio pai, que eu acabei de falar que não gosta de nada. Meu pai teve um diagnóstico oncológico 2 anos atrás. E quando deu o diagnóstico, eu falei, ferrou. Acabou, né? Meu pai, o problema dele não vai ser o câncer é o de menos. O problema dele vai ser a funcionalidade. E ele saiu do consultório assim, eu vou caminhar todos os dias. Eu falei, oi? Não. E ele caminhou. Durante o tratamento, ele caminhou, ele fez exercício. No hospital, eu falava, olhava assim, ele falava assim... Como você falou, depende de cada um, né? E eu vejo muito isso na UTI. E eu vejo muito isso no hospital, assim, quando eu trabalho no hospital que todo paciente pós-cirúrgico, a gente está lá, ele chega no quarto ou na UTI, o fisioterapeuta tá ali para falar do quê? Do movimento. Cirurgia no passado era o quê? Parado. Pneumonia no passado era parado. Hoje a gente faz o caminho inverso. Se eu pego um paciente com qualquer outra doença, ele vai olhar para mim e falar assim, deixa eu movimentar só amanhã. Se eu chego no paciente oncológico, ele fala assim, mas o que eu posso fazer? Não, eu tô com dor, mas o que eu posso fazer? Toda regra tem exceção. Mas hoje em dia, a gente tem muitas pessoas na mídia que ajudou muito na parte oncológica. Porque muitos pacientes chegam contando sobre a Ana Maria. E eles falam assim, não, é ruim o tratamento, mas a Ana Maria conseguiu apresentar o programa. Então eu também posso continuar fazendo as minhas coisas. Sim, o senhor pode. O que a gente tem que cuidar? Toda vez se vier o enjoo, não esperar ele ficar tão ruim. Automaticamente, tem ali a medicação, tomar. Tem dia, eu sempre falo isso pro meu paciente, tem dia que você vai acordar muito cansado. Mas muito cansado. E é verdade, eu falo pra família, não é desânimo. É a fadiga oncológica. E aí, tá tudo bem se o senhor não quiser levantar da cama. Mas o senhor vai se movimentar. Então, naquele dia, se eu tô atendendo aquele paciente, ele vai se virar na cama. Ele vai dobrar as pernas, ele vai sentar um pouco na beirada da cama. Ele vai perceber que, ao contrário do que a gente vive no nosso dia a dia, se eu tô cansada, eu descanso. Subi 2 lances de escada, fiquei cansada e falei, nossa, eu vou parar aqui e descansar. Na fadiga oncológica, não. Ele vai entender que ele vai se movimentar e que não vai zerar, mas vai melhorar. É quando eu chego pro meu paciente oncológico, eu sempre falo isso pra ele, principalmente na pré-químio. Não importa se ele tá de atendimento comigo ou não. Eu chego na casa dele e dou um picolé de limão pra ele. Isso aqui, ó, vai ser seu amigo. Ah, mas mamãe não pode, Carla, mamãe é uma idosa. Deixa então aqui, ó. Na hora que estiver derretendo, pode tomar. O senhor vai pra químio e eu tô aqui pra esperar o senhor pra gente se cuidar. Lembre-se sempre, o movimento vai ser o responsável pra gente amenizar esses efeitos adversos. Pra gente não olhar só pra eles. E aí, quando a gente mostra todo esse contexto, é pra toda a família. É pesado pro paciente porque ele tem contato com outras pessoas do mesmo núcleo. E aí eu via pelo meu pai. E meu pai nem passou por químio. Quando ele ia, ele falava assim, nossa, fulano tá ruim. Será que ele se movimenta? Vamos lá falar pra ele se movimentar? Eu falei, pai, não mete na vida dos outros. Cada um faz o que quer. Mas talvez ele não sabe, Cacá, ele fica mais parado. E aí, é uma comunidade que se ajuda. Eu nunca tinha olhado essa comunidade até eu estar do outro lado. As pessoas se ajudam e o perfil dos pacientes não são o mesmo. Claro, vai ter momentos que eu vou desanimar e não vou querer fazer físio. E não é uma semana sem fisioterapia que ele vai ficar fraco. É uma semana ele aceitando o luto dele estar vivendo o que ele não queria viver. E aí, quando ele aceita isso, ele fala assim, Carla, eu descansei, agora vamos voltar, né, minha filha? Temos que tocar. E temos que tocar... Mas depende realmente de cada paciente, porque muitas vezes, né, o paciente também não tem esse interesse muito... Sim, e depende de nós, né, que estamos do outro lado. Mas isso daí não está vinculado a uma questão que eu diria que aí entra na área da professora Marlene, que é exatamente a questão da psicológico. Total. Ou seja, de realmente haver, lógico, pelo que você falou até agora, demonstra realmente que você tem essa preocupação e faz parte da sua atuação essa motivação do paciente. Sim, tá? E até mesmo o que vai acontecer, né? O cansaço vai existir, não é piora da doença. O vômito vai existir, tem hora que vai ser internado por conta disso.
Isso é muito importante e a parte da terapia é fundamental. Mas quando eu falo da pessoa idosa, como eu queria que eles tivessem mais adesão à terapia? Agora, quando você fala do paciente oncológico, eu te pergunto o seguinte, quer dizer, já fiz a pergunta, mas vou repetir. No que diz respeito ao núcleo familiar, tá? Quer dizer, como que essas pessoas devem ser preparadas? Aceitando que quem decide o tratamento é a pessoa idosa. Não adianta eu querer cuidar ou fazer com que o meu pai veja o câncer dele de uma forma X. E aí é o que eu falo muito para os filhos, principalmente, terapia. Porque o psicólogo é a pessoa mais preparada para mostrar para esse filho que ele pode oferecer tudo. Mas tem momentos que é do paciente. Não é que ele não quer fazer, não é que ele não quer lutar, não quer fazer. Ele vai desanimar nisso tudo. E muitas vezes a gente não quer que nada abale essa pessoa. Então, é que ainda existem estigmas, né? Sim. Medo. Estigmas mais fortes, né? Por exemplo, numa cirurgia de próstata, para o homem, é muito difícil. Sim. O medo de ficar, sabe, impotente, o medo de ficar o tempo todo sem conseguir ter uma ereção ou urinar, essas coisas, isso daí acaba mexendo com ele e um desânimo total. A mulher que vai fazer ou uma questão do seio, perder o seio, por prótese, perder cabelo, fazer uma série de coisas, tem uma outra preocupação, um outro medo e um outro desânimo. Que isso está ligado ao lado do estigma, né, dos conceitos, de não saber, e o medo psicológico também, que é uma questão bastante grande. Sim. Né? Como que entra a fisioterapia aí? A gente entra até onde a gente consegue, né? Então, assim, dependendo do paciente, se a gente pegar o paciente que faz uma colostomia, é horrível. E como que eu vou olhar para ele e falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo lindo. Não tá tudo lindo. Mas o que eu posso fazer? Né? Como que a gente pode manter a mobilidade e a funcionalidade quando uma mulher tem a retirada, faz uma mastectomia? O que está ao meu alcance? Quando a gente percebe que está muito ruim a parte emocional e que a fisioterapia, mesmo ela ganhando a mobilidade, mesmo ela tendo ali a autoestima junto com a família, é trazer a psicologia do lado. Quando esse paciente está no hospital, é mais fácil, porque o psicólogo passa. Mas quando ele está em casa, muitas vezes, quando a gente começa a abordar sobre isso, tanto a equipe médica quanto a família, é mais uma pessoa que eu vou ter que falar da minha dor. Então, o que eu, Carla, posso fazer? O que eu posso fazer é tentar trazer o máximo essa funcionalidade e mostrar o quanto a medicina evoluiu no sentido das equipes multiprofissionais cuidar das dores. O nosso corpo não é só físico. O nosso corpo é a saúde mental, mas é a saúde tudo que eu estou sentindo. Quando a gente fala da saúde mental, parece que ela não é importante. Ela é tão importante quanto a saúde física. E do homem é mostrar isso para ele, né? Então, assim, a gente tem muito casos de homem com meta óssea por conta desse medo. E aí vem o julgamento dos filhos, que por conta de um medo tão bobo, né, papai? Olha que ponto a gente chegou hoje. Porque não consegue também, né, entender. Porque o problema maior não é quando está a família muito próximo. O problema maior é que se a pessoa não conseguir trabalhar essa questão e ficar muito tempo lá depois sozinha, aquilo vai ficando, sabe, a cabeça, correndo. Porque a família está lá na porta, vamos lá, vamos fazer, incentivar, estou aqui com você. E o momento que ela passa só? Sim. E aí, assim, por exemplo, um homem com um problema de próstata que fez cirurgia, começa a sentir alguma coisa, tem vontade, não quer, e aí vai desanimando. Né? Mesmo com a colonostomia, né? Também tem uma série de outras questões que estão envolvidas. A mama, tudo, que são coisas que estão ali muito ligadas. Pode falar. Eu quero, na realidade, dizer até mesmo uma questão que eu estou vivenciando neste momento. O doutor Afonso conhece, a doutora professora Marlene da mesma forma. A minha esposa está passando por um problema oncológico, tá? E aí o que acontece? Agora ela fez a cirurgia e está fazendo quimioterapia. Aí qual é o meu conflito? Meu conflito comigo mesmo. Ela
Ontem, por exemplo, foi fazer quimioterapia, ficou o dia inteiro no hospital, tá? E eu disse, eu vou junto com você? Não, deixa que eu vou sozinha. Aí eu disse para ela, mas você não vai ter nenhuma reação? Não, da vez passada não tive e dessa vez não vou ter. Então ela pegou o carro dela, foi para o hospital, tá? E fez tudo o que tinha que ser feito, tá? Sofreu pra caramba, porque ela usa aquela touca lá que é 4 graus abaixo de zero, tá? E na realidade, durante esse período, eu liguei 2 vezes para ela e tudo bem. Ela voltou para casa, era 7h30 da noite, conversando mais que a boca, quer dizer, feliz da vida, tal. Então, a minha pergunta é exatamente nesse sentido, quer dizer, dentro do que você está dizendo, na realidade, o importante não é eu me satisfazer em ter, com a minha consciência, estar tranquilo, em ter apoiado-a, em ter acompanhado-a, mas sim ela ter tido essa disposição de ir sozinha. Quer dizer, o querer dela é mais importante do que o meu. Sim. Tá. Na verdade, sabe qual que é a maior queixa dos pacientes nesse assunto? Eles não querem atrapalhar a vida de quem eles amam. Sim. E aí, quando eles falam muito isso, e eu vejo que a família não é que vai atrapalhar, a família só quer estar ao lado daquela pessoa. Você vai ter vários momentos para estar ao lado. Ontem, na hora que ela chegou e contou tudo o que aconteceu. É que a gente foi criado, e a doutora Marlene melhor do que ninguém falar isso, a estar presente em alguns momentos. Eu lembro que no início do tratamento do meu pai, eu estava rodando o Brasil, fazendo cursos e tratamentos. E uma das coisas, eu sou filha única, meu pai falou assim, eu não quero mudar a sua vida, porque eu te ensinei a ser assim. É muito melhor você me ligar e a gente conversar e eu ver que você continua na sua rotina e que quando você chegar a gente vai jantar, a gente vai rir, a gente vai ver um filme, do que mudar. E para o paciente, isso é uma queixa muito dos meus pacientes, assim, eu consigo dar conta ainda. Talvez um dia eu vou precisar de ajuda, não porque eu não dê conta, mas um dia eu não vou estar tão legal. Mas agora eu consigo. E o quanto isso é importante quando eu falo em autonomia e independência. Até mesmo no estímulo, né? Eu fui, eu fiz, eu ligou, falou. Então, isso é importante. E é ruim pra você, né? Porque assim, peraí, mas eu não vou? A gente foi criado numa cultura onde a gente tem que acompanhar a pessoa, onde a gente tem que estar junto. Mas existem várias formas de estar junto. Certo. Mas também existem algumas poucas, talvez, pessoas que precisa precisam da presença por alguma insegurança, por alguma No fato é alguma escutar o outro, né? dificuldade, E eventualmente pelo bem secundário que a doença proporcionou, mas aí é outra história. Eu queria só mudar um pouquinho o foco, porque eu fiquei pensando aqui, né? A pessoa que está, como você, a sua maior experiência é com um paciente oncológico, a pessoa que tem esta motivação para fazer a fisioterapia, ela tem uma motivação forte. Né? Agora, traçando um paralelo, a pessoa que tem alguma disfunção ou alguma funcionalidade que precisa ser melhorada por alguma consequência cirúrgica, né? Às vezes a mastectomia, quando faz esvaziamento axilar, tem que ter exercícios específicos. Sim. A pessoa que tem, sei lá, mesmo no câncer de próstata, muitos têm muita dor perineal e a fisioterapia é formidável para isso. Então, a motivação está ali. Né? E o paciente ortopédico, ele tem a mesma motivação? Como assim? O idoso... Não, o idoso ou não. Né? O indivíduo tem uma fratura de braço com 70 anos ou 65 anos e ele foi, digamos, de cotovelo e complicado e precisa ter uma fisioterapia. A gente volta no mesmo impacto. Se ele teve, por exemplo, uma cirurgia, ele vai querer se comer sozinho. Na verdade... Você vê essa mesma disposição. A mesma. Na verdade, a disposição, muitas vezes, não está na doença ou na consequência da doença, mas sim como eu quero viver. Independente da idade. Claro, o ambiente que a gente vive proporciona um olhar diferente. Então, na casa que todo mundo faz atividade física, e menos o paciente, quando ele vê que ele está falando de alguns exercícios que todo mundo faz, é muito bom.
Na casa, onde ninguém mora perto, todo mundo só fala por mensagem, por ligação de vídeo, a gente tem um fator X. Mas qual paciente, independente da idade, ou paciente ou não, o que leva a gente é querer alguma coisa, independente da doença. É que no paciente oncológico o medo dele é muito grande. Que é diferente, muitas vezes, na fratura de fêmur, numa idosa com Alzheimer, que ela não é responsável pelo que ela sente, porque ela pensa. Depende muito mais do aspecto psicológico do paciente Sim. do que realmente das condições. Porque tem pacientes que não querem fazer mais, que desiste, como você falou, do ganho secundário, muitas vezes tá com o braço quebrado ou coisa parecida, tem um ganho secundário. Ficar doente tem um ganho secundário. Então depende muito também das condições emocionais, do por que está usando tudo isso, né? E tem o lado realmente da incentivação, e tem outras pessoas que não ficam paradas um minuto. Sim. A minha pergunta é exatamente isso, né? O paciente oncológico ele já tem uma motivação pronta, como eu falei agora há pouco, e o ortopédico talvez nem sempre tenha a mesma disposição, vendo em conjunto, né? O maior medo da pessoa idosa é a fratura de fêmur. Mas existe tantas outras situações que também colocam uma incapacidade. Ano passado, eu atendi um senhor aos 68 anos e ele falou assim, olha, eu quero correr a meia maratona de Berlim. E eu vou trocar, vou pôr uma prótese de quadril e quero pôr uma prótese no outro joelho. Eu falei, assim, o senhor quer correr 42 quilômetros, acha que é assim. E a gente fez um trabalho todo em conjunto, médico, fisiatra, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, porque poderia ser que ele não ia correr. Poderia ser que ele quebrasse no meio da prova, né? Ele não conseguisse terminar. E ele terminou. E o maior ganho para ele não foi ter feito o melhor tempo. Ele fez um tempo alto até, mas foi no psicológico. Ele, aos 68 anos, fez uma ortoplastia de quadril, uma prótese de outro joelho, e ele conseguiu. Então, por isso que eu falo, é individual. É individual? É individual e o desejo está individual. O desejo traz uma força mensurável, fantástica. independente da idade. A minha irmã, com 77 anos, quebrou o fêmur e teve trombose venosa profunda, com risco de vida a qualquer momento. Não faz nenhum ano. Ela anda, corre, esquece a muleta, esquece a bengala. Esquece a muleta, esquece tudo. Ela deixa de lado e sai correndo. É sobre isso, né? É do ser humano. A gente está lidando com o ser humano, né? E isso tem que sempre E é único, né? É entender muito único. isso. A gente pode, talvez, estabelecer uma diferença entre antes da pandemia e depois da pandemia, ou não? Sim. Eu acho que hoje... As pessoas estão mais propensas ou estão mais... desesperadas em alguns momentos, né? Quem não perdeu o pai na pandemia, tem famílias que a gente fala assim, mas não morreu ninguém na minha casa, Carla, não morreu ninguém na minha família. Eu falo, nossa, que bom, né? Graças a Deus. Mas e agora? Meu pai também não vai de morrer com uma pneumonia. Não, a gente não tá falando de morrer, a gente tá falando que é uma doença que vai ser cuidada. Eu acho que existe os dois mundos, né? As pessoas que estão muito traumatizadas, que perderam os seus familiares ou alguém da família, e hoje em dia tem um medo muito grande de perder, mas a gente escuta mais sobre saúde mental. E que bom! E sobre saúde física? Saúde física todo mundo fala, não é feio falar. Não mudou. Eu acho que continua. A gente manteve ali, teve um ápice e agora a gente manteve. Mas a saúde mental, ela tá em primeiro lugar. Porque existe o desânimo, existe a depressão, que ela não pode ser associada como normal, a ansiedade não pode ser considerada normal. E aí todo mundo pensa que tem que fazer atividade física, mas atividade física, para muitas famílias, é fuga. E aí não adianta quando o problema começa aqui, eu vou correr 20, eu vou correr 30, eu vou correr 50. Então a saúde mental hoje em dia é mais vista. Eu não tenho mais tanto vergonha, os familiares falando, de ir no psiquiatra e no psicólogo, Carla. Que bom, eu faço terapia há 10 anos, adoro. Sexta-feira é o meu dia. Por quê? Porque a gente tem vários medos. Em alguns momentos, esses medos podem sim prejudicar. Não só a gente, mas quem a gente ama também. Então, eu vejo essa mudança na pandemia, olhar para a saúde mental, até mesmo para o idoso. Aceitar que o pai não está desanimado, ele está com um quadro depressivo. E aí ele precisa de medicação, ele precisa de outros profissionais para ajudar nessa parte. Bom. Muito bom. Muito bom. Se você fosse fazer uma sugestão para um jovem de 25 anos de idade que nunca praticou esporte,
não como você, né? Que praticava basquete. 25 anos que nunca praticou esporte, nunca se interessou. É dessa juventude que relativamente produz menos atividade física Sim. do que, sei lá, algumas décadas atrás. Não sei exatamente a motivação, mas se eu fosse falar, né, naquela câmera, qualquer uma das duas. Jovem de 25 anos, sedentário. Você deveria... Isso é igual quando você vai paquerar uma pessoa. Você vai lá conhecer. Quando você conhece a atividade física, você pode correr, você pode caminhar, você pode andar de bicicleta, você pode dar a volta no quarteirão. Você tá paquerando aquilo. Aquilo pode dar um namoro legal, ou pode ser só uma paquera. Você pode nadar, você pode conhecer. Você não precisa ser o melhor, você não precisa fazer 1 hora. Você pode fazer 10 minutos. É o conhecer, é se permitir. Tem um mínimo aí? Não, no começo, só se permitir. Se todo dia você conseguir fazer 10 minutos de alguma coisa, você já dá uma volta na sua casa mais 10 minutos no relógio. Tá ótimo. Com cachorro ou sem cachorro? Se tiver um cachorro, vai ser mais. Isso aí. Ótimo. Bom, vocês ouviram aqui uma recomendação de primeira, de um profissional que olha o seu futuro, né? Até com mais intensidade, né? Porque você tem essa especialização, não que você não cuide de jovens, mas ela cuida do futuro, do seu futuro. Como você quer chegar, né? Vamos olhar o futuro com bastante carinho, né? Sim. Não ter que ir lá com 80 anos, nunca fez nada, e ter que achar uma motivação para fazer uma atividade física mínima. Né? Sim. Então, A gente vamos teve um agora. exemplo, né? Abílio Diniz. O que foi o Abílio Diniz falando em todas as performances da vida, né? Até mesmo sobre envelhecer com qualidade de vida. Ele foi um exemplo. Que ele sempre se permitiu a conhecer o esporte. Ele sempre se permitiu a vários esportes. Ele só foi conhecer e gostou. Isso mesmo. Então, palavras sábias. Vamos levar em consideração. Não esqueçam de dar o like, de aplicar o dedo no sininho, e divulgar para os amigos. E esta bela, que nós vamos chamar de entrevista, né? Porque a gente só deu umas picotadas aqui. Uma bela entrevista com a Carla Gitchoff. E aí? Eu ia sugerir que ela pudesse ser presenteada com a oportunidade de deixar os contatos dela. Ah. Sim. Você pode falar ou você quer deixar depois por escrito? Eu posso falar e deixar com Então escrito fala, também. tá? Eu tô no Instagram como Carla Gitchoff, mostrando sobre envelhecer, que não tem uma receita. Então eu mostro tanto sobre a fisioterapia, quanto eu mostro o meu estilo de vida e as minhas dificuldades também de ter esse estilo de vida perfeito, como a gente diz. Legal. Ok, Você ainda joga obrigada. basquete? Não, só corro. Maratonas? A meta agora é 21K de Porto Alegre. Vamos ver, né? Meta. Expectativa. Bom, acho que Muito obrigada, então, Obrigada. Carla. Obrigada, tá? Obrigada foi um por prazer. fazer isso. Da minha parte, foi um prazer poder conhecê-la e também ter participado desse bate-papo com você, que trouxe muitos ensinamentos e referências do ponto de vista, inclusive, motivacional. Portanto, parabéns. Obrigada. Obrigado.